tudo bem? Que prazer em te receber. Prazer é meu estar aqui de volta. O ciclo é redondinho, assim, porque a gente aprende que ele acontece, né, que o nosso período menstrual acontece a cada 28 dias. Então, isso a gente aprende na escola. Nem sempre é assim tão matemático, tão redondinho. Tá. Existe uma oscilação normal entre as diversas mulheres, ele pode variar de 25 a 35 dias e ser considerado super normal. Tá. Vamos lá para o nosso cantinho? Já Vamos foi lá? liberado, vamos de mãozinha dada bater Então papo vamos. sobre isso. A gente tem uma imagem que eu acho que vai ajudar a gente a entender melhor como que funciona o ciclo menstrual. Ah lá, é esse Exatamente. mesmo. Então, a gente tem aqui, nesse período que está mais em rosa e vermelhinho aqui, o período da menstruação, aqui está representado por 5 dias, mas lembrando que pode durar de 2 a 8 dias, o sangramento e ser considerado normal. Na sequência, entra numa fase onde a gente vai ter uma baixa do nível hormonal e é a fase pré-ovulatória. Entra no período fértil a partir do momento aqui, mais ou menos no 10º dia, mas também não é tão matemático. Lá pelo 12º, 13º dia do ciclo, a paciente está no pico mais fértil. É quando aparece aquele muco que parece uma clara de ovo. É o ápice do período fértil. Sente. Sem dúvida. A gente sente. Fora a disponibilidade, vontade de ter relação, hormônios deixando a mulher cada vez mais bonita. É exatamente nesse período aqui que isso acontece. Tá. Em torno do 14º dia, não sendo matemático também, então depois a gente fala de anticoncepcional, a gente vai ver que não pode ser tão regular assim, vai acontecer a ovulação. A partir dali, os hormônios vão tentar preparar esse útero para receber um bebê, caso a gravidez tenha acontecido. E ao final do término, 28º, podendo ser 30º ou até 32º dia também, vem a nova menstruação, a descamação. Então isso varia bastante e muitos fatores interferem nessa regularidade menstrual. Uma mesma mulher pode ter um ciclo que varia durante a vida? De 28, 28, 30, 30, 35, 35? Exato. O que a gente percebe é o seguinte, quando a menina começa a menstruar lá perto da puberdade, os ciclos, mais ou menos 12, 13 anos, 11, 12, 13 anos no máximo, essas meninas têm ciclos bastante irregulares. Pode demorar até 2 anos para esse ciclo estar mais ou menos matemático. E aí ela vai estabelecer um padrão. Para algumas delas 28 dias, para outras 30, para outras 32, lembrando normal de intervalo de 25 a 35. Quando essa mulher está no ápice da sua idade adulta, que seria mais ou menos na terceira década, de 20 a 30 anos, 35, esse ciclo costuma ser regular e manter essa periodicidade. E a partir dos 40 anos, ele vai sofrer uma nova alteração, que ele vai ficando cada vez mais curto, o que representa que o nível dos hormônios já está começando a declinar um pouquinho, se aproximando já da fase da menopausa. Tá. Essas imagens aqui são importantes para a gente entender alguma coisa? Não, só está mostrando o caminho, exatamente. O que é a descamação, né? Na verdade, a menstruação, quando as mulheres ainda não sabem, é a descamação dessa película que reveste o útero internamente, que é chamada de endométrio. Então, quando esse endométrio para de receber a nutrição hormonal adequada e ele entra num processo de descamação, isso se mistura com o sangue e vai sair pela via vaginal. Perfeito. Então vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto, o ciclo menstrual. É mito ou verdade que mulheres não engravidam durante a menstruação? Isso tem que ser dito como um mito. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem uma oscilação muito grande do ciclo menstrual. Então, você imagine uma mulher que tem esse ciclo que vai durar 8 dias, como eu falei, que pode ser normal, mas que ela tem uma fase de ovulação mais precoce. Então, eventualmente, a menstruação ainda nem acabou e ela já está entrando na ovulação. Pode acontecer. Isso pode acontecer. É comum? Não, não é comum. O comum é acontecer a menstruação no comecinho do ciclo e a ovulação no meio do ciclo. Mas não pode usar a menstruação como um método contraceptivo, por exemplo, porque você pode entrar na falha aí do finalzinho de um e comecinho do outro e pode ter um escape. Perfeito. É mito ou verdade que fluxo menstrual intenso pode causar anemia? É verdade e, além disso, é uma das causas mais importantes de anemia nas mulheres. Então, as mulheres ficam com uma baixa de ferro importante, caracterizando-se, inclusive, por quebra das unhas, queda de cabelo, falta de energia, pele opaca. Então, se a paciente tem uma menstruação muito intensa e a gente chama atenção para a perda de coágulos, não é normal perder grandes coágulos na menstruação. Um ou outro pequenininho que sai no papel higiênico, no vaso sanitário, tudo bem. Mas, assim, placas de sangue não devem ser perdidas na menstruação. Se isso acontecer, precisa investigar se não está começando um quadro de anemia associado. E essa anemia é só durante esse período que ela está perdendo sangue ou se estende para o mês todo? Não, na verdade é difícil ela recuperar. Ela perde muito sangue e aí lentamente recupera ao longo do ciclo menstrual. Às vezes essas mulheres não conseguem repor esse ferro todo e ficam cronicamente anêmicas. Perfeito.
É mito ou verdade que tomar anticoncepcional contínuo sem pausa causa infertilidade? É mito também, porque na verdade o anticoncepcional é um método muito seguro que deve ser ou pode ser interrompido a qualquer momento, deixando com que a mulher se torne fértil logo nos meses subsequentes, desde que ela não tenha outra causa de infertilidade. Então o que é mais comum acontecer? A mulher toma o anticoncepcional contínuo a vida inteira, ou muitos e muitos anos, de repente ela para porque ela quer engravidar imediatamente, e aí a gestação não vem. E aí ela acha que a causa foi ter tomado muito tempo de anticoncepcional. Mas não. Quando ela vai fazer uma investigação mais aprofundada, ela descobre que ela tem uma outra causa, ou o parceiro tem alguma causa importante, e aí as coisas se elucidam. Ótimo. É mito ou verdade que bloquear o ciclo aumenta as chances de se ter endometriose ou câncer de ovário? Não, é mito também. O bloqueio do ciclo menstrual pode ser feito como uma opção. Hoje em dia a gente atingiu esse grau de evolução, a mulher pode escolher se ela quer ou não menstruar. E quando ela opta pelo bloqueio do ciclo com base hormonal, ele é absolutamente seguro. E também pode ser interrompido a qualquer momento, que no ciclo seguinte ela volta a menstruar normalmente. As causas de endometriose e câncer de ovário não tem nada a ver com o bloqueio menstrual. Bloquear o ciclo menstrual sempre com pílula ou com um adesivo, alguma coisa assim? A gente só tem jeitos hormonais, métodos hormonais para fazer esse bloqueio. Perfeito. É mito ou verdade que a alimentação influencia no odor e na duração da menstruação? Na verdade, isso não é nem mito e nem verdade, porque a gente fica no meio do caminho. Exatamente. Isso não existe. Essa é uma situação onde a alimentação pode mexer com o pH vaginal. Claro, quanto mais você tiver um pH ácido, maior a chance, por exemplo, de você desenvolver uma candidíase. E a candidíase tem um odor característico, então vai estar mais ácido, mas isso quer dizer que foi a alimentação? Não, é a presença da cândida. A duração da menstruação, também claramente, se você tiver alimentos muito ricos em ferro e tudo mais, você vai ter uma menstruação mais concentrada e talvez mais curta, mas não quer dizer que seja uma causa em relação à outra. Então pode ser considerado um mito. A alimentação, desde que saudável, não vai interferir no ciclo menstrual. Tá. E é verdade que a menstruação tem um cheiro característico ou tem a ver com o absorvente que se usa, a maneira como se faz a higienização? O sangue, na verdade, ele é um meio muito rico para a cultura de bactérias. Então, o que acontece? Essas bactérias da vagina, que já estão lá normalmente, mesmo da flora normal, se entrarem em contato com o sangue, elas vão sofrer uma proliferação e isso pode ter algum tipo de odor. Mas não é um odor desagradável, é característico da menstruação. Boa. Se passar a ser desagradável, a paciente precisa olhar se ela não está com algum risco de infecção ou corrimento. Ótimo. É mito ou verdade que o tratamento para interromper a menstruação é hormonal? Sim, é verdade. Isso é exatamente o que acontece. Nós não temos outros métodos a não ser o uso de hormônios para bloquear o eixo hormonal e aí sim poder suspender a menstruação. É mito ou verdade que infecções e antibióticos podem interferir no ciclo menstrual? Podem, isso é verdade. Tanto é que a gente pede alguns cuidados para pacientes usuárias, principalmente de pílula por via oral, quando estão usando antibiótico. A gente sabe que os dois remédios são metabolizados no fígado. Então, alguns antibióticos têm, inclusive na bula, tome precauções adicionais durante o seu uso. Ou seja, no mês que você estiver usando antibiótico, por exemplo, porque está tratando uma infecção urinária, uma infecção de pele, alguma coisa dessa, e o seu método contraceptivo de eleição for a pílula anticoncepcional, vale ter um segundo método, como, por exemplo, a camisinha. Tá. É mito ou verdade que mulheres que têm endometriose podem apresentar irregularidade menstrual? Isso é verdade, porque a menstruação é uma das características mais ligadas à doença endometriose. Então, é na menstruação que ela vai ter a dor importante, ou cólica menstrual, e a irregularidade da menstruação também é uma característica. Então, essas pacientes têm que olhar e fazer a investigação adequada. Tá, agora nós temos perguntas do pessoal de casa. Vamos lá. Vamos responder a primeira delas, que foi enviada pela Laís. Quanto tempo demora para o ciclo menstrual da mulher voltar ao normal após o parto? A amamentação influencia na menstruação? Laís, a sua pergunta é ótima, porque a gente não tem uma resposta matemática. Primeiro, vou começar respondendo ao contrário. Se você estiver amamentando exclusivamente, normalmente essa paciente não vai menstruar durante mais ou menos os 6 primeiros meses. Como assim, amamentando exclusivamente? Só no peito. O bebê não toma mamadeira, o bebê não toma mamadeira, nenhuma outra fonte de alimento. Só no peito. A amamentação exclusiva costuma suspender a menstruação em média 6 meses. Ah, mas eu fiquei 1 ano sem menstruar. Não tem problema, isso é previsto, porque o hormônio que faz descer o leite é o mesmo que bloqueia a menstruação. Então, isso daí, ok. Agora, eventualmente ela não amamenta. Então, não está amamentando, consequentemente, dali mais ou menos uns 2, 3 meses pós-parto, o útero já voltou ao seu tamanho normal, o eixo hormonal volta a funcionar, porque o organismo quer que ela engravide de novo.
Aí ela não quer, mas o organismo quer. E aí ele já volta a funcionar e ela pode voltar a menstruar. Então depende diretamente do fato de estar ou não amamentando. Perfeito. Mais uma pergunta foi enviada pela Lilian. Sinto cólicas terríveis e minha menstruação é muito irregular. Como tenho um problema cardíaco, não posso tomar pílula anticoncepcional. Neste caso, o que seria indicado para melhorar o meu ciclo e também as dores? Bom, primeiro, Lilian, a gente acabou de falar bastante nos mitos e verdades sobre endometriose. Você tem alguns sinais que merecem uma investigação. Porque vai depender o uso de algum tipo de remédio se você está ou não tratando uma doença como essa. Os tratamentos são completamente diferentes. Vamos supor que não seja, seu médico já tenha afastado e fala, não, você não é portadora de endometriose, você só tem as cólicas. Nessa maneira, se você não pode usar hormônios combinados por conta do fenômeno do problema cardíaco, que são aqueles hormônios que contêm estrógeno e progesterona, você pode pensar no uso só de progesterona, que não interfere na questão cardíaca, ou também em métodos mais naturais, usando e abusando das medidas de saúde. Exercícios físicos aeróbicos que aliviam muito as dores no período menstrual. Durante o período menstrual? Durante o período menstrual. Aquele dia que ela está querendo morrer e fala, não, hoje eu não vou na academia. Esse dia que alguém tem que ir lá, amarrar, puxar e falar, vamos. Não vai fazer mal, vai fazer bem. Não vai fazer mal, porque você oxigena, você libera todas aquelas toxinas que estão acumuladas na pelve e isso ajuda o controle da dor. Perfeito. Mais uma pergunta, Vitória. Entre uma menstruação e outra tem um pouco de sangramento. Esse escape é normal? Isso já acontece há alguns meses. Vitória, essa pergunta é bacana também porque isso é muito comum. É diferente a gente falar que é normal do que é comum. Então acontece bastante, mas não é normal. O que pode estar acontecendo, se você não é usuária de nenhum método anticoncepcional hormonal, então algumas mulheres têm um pequeno sangramento logo depois da ovulação. E esse sangramento é causado porque antes da ovulação o nível hormonal é muito alto. Assim que ovula, ele dá uma quedinha. E essa quedinha já pode ser responsável por algum tipo de descolamentozinho ali do endométrio com algum sangramento. Mas sempre muito pouquinho, 1, 2 dias no máximo. Mas se você usar método contraceptivo hormonal e ficar tendo escape entre os períodos onde estavam previstos esses sangramentos, precisa rever esse método que às vezes a dosagem não está adequada para o seu organismo. Próxima pergunta é enviada pela Janaína. Sangue coagulado durante a menstruação indica algum problema de saúde? Aquilo que a gente comentou. Então, na verdade, poucos coágulos pequenininhos, por exemplo, o tamanho, vamos colocar uma coisa meio prática, uma azeitona. Ok, são pequenininhos e são só que descamou um pouquinho a mais, juntou com sangue, coagulou e tudo bem. O que não pode acontecer são placas de sangue perdidas na menstruação. É muito diferente, né? O coágulo da placa, a gente entende. Exatamente. E aí não é normal? Não, não é normal. Então, pequenos coágulos, ok. Normalmente com uma duração limitada, 1, 2 dias no máximo, nos dias de maior fluxo. Agora, grandes coágulos ou um período muito prolongado não é normal. Mas indica algum problema de saúde? Pode indicar, por exemplo, a anemia que a gente falou. Tá. Pode indicar problemas locais no útero. Então, se perder muitas placas de sangue, você pode ter um mioma, pode ter adenomiose, endometriose ou uma doença inflamatória pélvica. Isso tudo é visto pelo ginecologista. Tá bom. Mais uma pergunta. Jade. É normal ter um pouco de coceira na região vaginal durante a menstruação? Jade, na verdade, o normal ou o mais comum é ter essa coceira, essa irregularidade da mucosa no período pré-menstrual imediato. Tanto é que tem muitas mulheres que acham que tem candidíase todo mês antes de menstruar. Fala, ai, coça, 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 aí desce a menstruação. Esse coça, 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 que não é associado a fungo, é pela hiperacidez da secreção que vem antes da menstruação. Então, se essa coceirinha for imediatamente antes de descer o fluxo menstrual, é normal. Durante a menstruação não é para coçar nada, porque o pH do sangue, ele alcaliniza a vagina. Então, ele deixa com que as bactérias que promovem prurido e tudo mais fiquem quietinhas. Não é para elas se manifestarem naquele período. Se você estiver com coceira durante a menstruação, isso pode indicar uma infecção vaginal. Mas mesmo sendo normal, essa coceira é desagradável antes da menstruação. É bem chatinha. Faz o quê? Na verdade, a gente tem que basificar um pouco o meio vaginal. Então, você pode fazer uma duchinha bem caseira com maisena ou bicarbonato, que alivia bastante. Ah, aquela receita da avó. Receita de vovó. Tá, é bom. A gente vive ouvindo receita de vó e tal, e às vezes não dá muito crédito, né? Não, mas nesse essa caso, funciona. nesse caso funciona. Muito obrigada, viu? A doutora Flávia Fairbanks é ginecologista. O telefone dela é 11 3885 3937, 3885 3937, e o site dela é FemCare, Fem de feminina, então é com M de Maria, femcare.com.br. E o Instagram da doutora Flávia é @clínica_femcare.
Perfeito. Fencare é Fencare, né? Exato. Vai ficar bem simples. Bem simples. Muito obrigada, viu? Bom final de semana. Igualmente. Obrigada por ter vindo, viu? Eu adoro vir aqui. E a gente adora te receber, doutora Flávia. Ela pensa que eu não notei, mas eu notei que a doutora Flávia mudou o cabelo. Mudou o cabelo. Notei.